E aí, gente, bem-vindos ao primeiro vídeo do Universo Vetorial. Nesse primeiro vídeo a gente vai resolver a prova do SIS de vestibular de 2011. Vamos começar pela questão 45. Fundamentado no corpo humano como muitos outros antigos padrões de medida linear, o covado baseava-se no comprimento do braço, desde o cotovelo até a ponta do dedo. O covado era subdividido em 28 dígitos, sendo o dígito relacionado com uma largura do dedo. Suponha que um bloco de 50,4 cm de comprimento fosse medido como sendo igual a um covado e subdividido em 28 dígitos. Aqui já mata a questão. Ele pede para a gente subdividir um comprimento de 50,4 cm em 28 dígitos. Bem simples. Em unidades do sistema internacional. Então, ele pede o seguinte, para a gente subdividir um comprimento de 50,4 centímetros de comprimento subdividido em 28 dígitos. É só a gente fazer essa divisão, certo? Vai ficar 50,4 centímetros dividido por 28 dígitos. Fazendo essa divisão aqui, a gente tem como resultado 1,8. Só que as pessoas na prova vieram imediatamente marcar esse 1,8 e não prestar atenção no que ele estava pedindo mais aqui embaixo. Em unidades do sistema internacional. No sistema internacional, a unidade básica para comprimento não é centímetro, é metro. A gente sabe que 1 centímetro equivale a 0,01 metros, ou seja, vai ser 1,8 vezes 10 a menos 2 metros. Então a gente tem que o resultado da nossa questão 45 é a letra E, a alternativa E. 1,8 vezes 10 a menos 2. Próxima questão. Questão 46. O motorista que estava atrasado percorreu 50 km da estrada A com uma velocidade de 125 km, demorando um tempo T, sendo que a velocidade máxima permitida nessa estrada é de 100 km por hora. A diferença entre o tempo médio que o motorista gastaria percorrendo a estrada A dentro do limite máximo de velocidade e o tempo T é em minutos igual a... Primeiro, a gente tem que anotar algumas coisas que ele pediu aqui. Primeiramente, ele pediu a diferença entre o tempo T e o tempo com a velocidade máxima permitida nessa estrada. É o que ele pede bem aqui. A diferença entre o tempo médio que o motorista gastaria percorrendo a estrada A dentro do limite máximo de velocidade e o tempo T. E o tempo T. Em minutos. Outro ponto para a gente marcar aqui. Não é em horas, é em minutos. O problema dá pra gente em horas, a gente tem que fazer a conversão. Vamos lá. A gente sabe que ΔT é igual a ΔX sobre ΔV. Que é a nossa primeira velocidade. Vai ser 50 km dividido por 125 km por hora. A gente cancela quilômetro com quilômetro. Vai ficar a hora aqui. Fazendo essa divisão, a gente vai ter que vai ser igual a 0,4. 0,4
Agora, a gente sabe que 1 hora é igual a 60 minutos. 0,4 horas equivale a quantos minutos? Uma regrinha de 3 básica. Eu quero saber quantos minutos vale 0,4 horas. 1 hora equivale a 60 minutos. Aí eu vou ter que 1 hora vezes x é igual a 0,4 horas vezes 60 minutos. 0,4 vezes 60 vai ser 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Aí vai ficar 240. Como tem uma vírgula aqui, como tem essa vírgula aqui, a gente vai andar essa vírgula para a esquerda, vai ficar 24. 24 hora minuto é igual a 1 hora vezes x. Divide por 1 hora em ambos os lados. Esse daqui vai sumir. E aqui vai ficar 24 h minuto dividido por 1 hora. Hora cancela com hora. X é igual a 24 minutos. Só que calma, ele não quer saber o tempo em que o carro percorrendo-se com uma velocidade de 125 km por hora levou para chegar até onde ele queria. Ele quer saber a diferença entre os dois tempos. Foi o que ele pediu. Então agora vamos calcular para ΔT2. Qual seria para ΔT2? ΔT2. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar melhor. ΔT2 é igual a ΔX sobre ΔV2, que é a mesma coisa que 50 km dividido por 100 km por hora, que é a mesma coisa que 0,5 hora. Então, 0,5, fazendo de novo a regra de 3, vai ser 1 hora, corresponde a 60 minutos. Corresponde a 60 minutos. E quantos minutos corresponde a 0,5 horas? Eu vou ter que x é igual a 30 minutos. Qual a diferença entre os tempos? Que é o que ele pediu no final. Vai ser 30 menos 24. É igual a 6 minutos. Vamos ver se tem alguma alternativa com esse valor. Alternativa A. Matamos a questão. Próxima questão. Instrução. O texto a seguir refere-se às questões de número 47 e 48. Supõe uma pista horizontal e retilínea onde um carro com pneus novos seja capaz de parar totalmente com uma desaceleração constante percorrendo uma distância x. Outro carro idêntico ao anterior, mas equipado com pneus desgastados, irá desacelerar constantemente com A2, até conseguir parar percorrendo uma distância 2x, sobre a mesma pista horizontal e retilínea. Ambos começam a frear quando estavam na mesma velocidade, 47. Nessas condições, podemos afirmar que a relação entre as acelerações A1 e A2 é... Bom, aqui o que aparece para a gente são dois casos, o caso com A1 e o caso com A2, quando o pneu é novo e quando o pneu é desgastado. Então, nós vamos fazer para os dois casos. Vamos lá. Caso 1, pneus novos. Caso 1, pneus novos. Ele quer saber qual vai ser... Podemos afirmar... Ele quer saber qual vai ser a relação entre as acelerações. Para isso, eu vou usar a torre séria, porque eu sei qual é a velocidade final, vai ser 0.
Eu quero saber o que aparece nas duas equações que eu posso relacioná-las e obter a uma dessas igualdades. Então vamos lá. V ao quadrado é igual a VO ao quadrado menos, porque ele está desacelerando, 2A vezes ΔX. Eu sei que VF, velocidade final dele, é zero, porque ele está desacelerando, logo ele vai parar. Então eu vou ter que V0 ao quadrado é igual a 2A vezes ΔX. Aqui 2A1. Então, para o caso 2, com pneus velhos, eu tenho que VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A vezes 2x, que ele percorreu 2 vezes a distância pelos pneus estarem desgastados. Ou seja, demorou para que ele parasse, porque tinha pouco atrito entre o chão e o pneu. Isso fez com que ele percorresse uma distância maior. Vai ficar V0 ao quadrado, isso quando VF é igual a zero. V0 ao quadrado é igual a 4 vezes A2 vezes x. Como as velocidades iniciais são as mesmas, eu posso igualá-las. Vou ter que V0 ao quadrado no primeiro caso é igual a V0 ao quadrado no segundo caso. Aparece que 2A1 vezes ΔX é igual a 4A2 vezes ΔX. Agora, dividindo por ΔX em ambos os lados e dividindo por 2 em ambos os lados, vai aparecer para a gente que A1 é igual a 2A2. Tem alguma alternativa com isso daqui? Letra A, de primeiro aqui. Alternativa A. 48. A relação entre o coeficiente de atrito μ1 entre o pneu novo e a pista e o coeficiente de atrito μ2 entre o desgastado e a pista é. Para isso daqui a gente vai ter que fazer a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton aqui. A gente tem que Fx é igual a massa vezes a aceleração. Como ele está desacelerando, vai ser menos Fat igual a massa vezes a aceleração. Então eu tenho que aqui vai ser menos μ. Na verdade não é porque ele está desacelerando, é por conta da trajetória dele. Vou ter que vai ser menos μ mg igual a massa vezes a aceleração. Dividindo pela massa em ambos os lados. Então eu tenho que μ1 é igual a menos A1 sobre G. Logo, μ2 é a mesma coisa. Menos A2 sobre G. Aí ele quer saber a relação entre μ1 e μ2. Eu tenho que μ1 sobre μ2 é igual a menos A1 sobre G sobre menos A2 sobre G. Isso daqui é igual a A1 sobre A2. Alternativa E. Próxima questão. Questão 49. Ela fala o seguinte: um carrinho de montanha-russa percorre um trecho de subida íngreme até o ponto A de altura H e em seguida desce e inicia um looping vertical de raio R representado na figura. Desprezando os atritos, essa palavra aqui é muito importante para resolver essa questão. Desprezando os atritos,
para completar a volta do looping com segurança, isto é, sem perder contato com os trilhos, o valor mínimo de H deverá ser. Então ele quer saber qual vai ser o valor mínimo que H deve ter para que gere uma velocidade no meu carrinho. Para que ele chegue até o ponto máximo, que eu estou chamando de ponto B, e ele não caia, ele consiga completar esse looping. Ou seja, para a gente resolver essa questão, a gente tem que saber que o que determina se um corpo vai ou não conseguir completar a volta é a velocidade que ele entra no looping. Para isso acontecer, vai depender da velocidade no ponto máximo do looping. Aí no ponto máximo a gente vai ter duas forças agindo, que é a força normal e a força peso. Como ele está no looping, vai surgir também uma força centrípeta. Ou seja, a gente tem que a força centrípeta é igual a peso mais a normal. A força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R. Peso, massa vezes a gravidade mais a normal. Dá para a gente perceber aqui que eles são proporcionais à velocidade e à normal. Como o peso ele já é bem definido, que o peso do carrinho não vai se alterar, a gente sabe que se a velocidade for muito alta, a normal, a força que vai de contato vai ser muito alta. Mas eu quero saber a limite, a situação limite, a velocidade mínima para o corpo completar o looping. Ou seja, eu vou admitir que a minha normal vai ser zero. Então eu vou ter que massa vezes a velocidade ao quadrado é igual a R, que é igual a sobre R é igual a massa vezes a gravidade. Dividindo pela massa em ambos os lados, eu vou ter que V ao quadrado é igual a RG. V é igual a raiz de RG. Essa daqui já é a representação da velocidade mínima que um corpo deve ter para completar o looping. Mas o que ele quer saber é a altura que o trilho deve ter para que faça com que o carrinho adquira essa velocidade mínima. E aí vem aquela palavra que a gente disse que era muito importante, desprezando os atritos. Assumindo que não existe força dissipativa, não existe resistência do ar, não existe atrito entre o carrinho e os trilhos, vai existir uma conservação de energia, pois a normal é perpendicular à trajetória do corpo. Ou seja, assumindo que não existe forças dissipativas, vai ter uma conservação de energia. Só mudar de cor aqui. Vai existir uma conservação de energia. O que essa conservação de energia diz pra gente? Que a energia mecânica em A, energia mecânica que é a soma da energia potencial com a energia cinética, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Eu tenho que a energia potencial no ponto A é igual a mgh. A energia cinética no ponto A é igual a zero. Assumindo que ele chegue lá e pare momentaneamente e depois comece com uma velocidade diferente de zero, maior do que zero. Então, a energia, agora para o ponto B, para o meu ponto máximo ali do looping, eu vou ter que a energia cinética no ponto B é igual a mv quadrado dividido por 2, que é igual a, eu já tenho a minha velocidade, mrg dividido por 2. Eu cancelei o ao quadrado com a raiz e eu tenho que a energia potencial no ponto B, no meu ponto B,
é igual a mgh. Só que a altura do meu looping aqui é o diâmetro do looping, ou seja, 2R. 2R. Essa é a energia no meu ponto B. Agora, igualando os resultados que eu tenho até agora, igualando a energia potencial de A com a soma da energia potencial de B e a cinética de B, eu vou ter que mgh é igual a meio de mRg mais 2mgr. Fazendo essa soma, meio mais 2 é 5 meios. 5 meios. Bem simples isso. Meio mais 2. Eu multiplico e somo. Vai ser 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Repete a base. 5 meios. mRg. mgh. Agora, dividindo por m em ambos os lados e por g também em ambos os lados, eu vou ter que a altura, que é o que eu quero saber, a altura é igual a 5 meios de R. A altura é igual a 5 meios de R. 5 dividido por 2 é 2,5, 2,5 de R também. Vamos lá ver nossas alternativas. Letra A. Igual a 2R se no ponto A a velocidade do carrinho for nula. Não. 2R, a gente acabou de ver que é 2,5. Menor, mesma coisa. Igual a 2,5R se no ponto A a velocidade do carrinho for nula. Não, se a velocidade do carrinho tem que ser maior do que zero, para que ele comece com uma velocidade suficiente para que ele complete o looping. Maior, não, tem que ser igual. Maior do que 2,5 não, tem que ser igual a 2,5. Igual a 2,5R se no ponto A a velocidade do carrinho for maior do que zero. Tá aqui, alternativa E. Próxima questão. Questão 51. Essa daqui é bem mais simples do que a 50 e a 49. Vamos lá. Um engenheiro necessita projetar uma prensa hidráulica que seja capaz de elevar uma carga máxima de 1 tonelada. Bom, vamos lá, anotar isso daqui rapidão. 1 tonelada é a mesma coisa que 1000 kg, quilogramas. A partir da aplicação de uma força de 100 newtons. Então essa F1 aqui seria 100 newtons. Essa F1 aqui seria 100 newtons. 100 newtons. Admitido que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele está falando que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As áreas dos embolos A2 e A1 dessa prensa devem ser em metros quadrados, respectivamente. Bom, primeiro a gente tem que saber que M vale 1000 kg, a massa que eu quero levantar aqui, né? M vale 1000 kg e eu quero saber o peso, né? Porque ele está sob a ação da gravidade. Eu sei que P é igual a mg. Eu já sei que em P a massa vale 1 tonelada. 1 tonelada. kg. E que a minha gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Para quem não lembra, essa daqui é a unidade básica de newtons. Espera aí, só um instante. 10.000 newtons, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma
vezes metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que Newton. Beleza, já sei que o peso que ele vai levantar aqui é de 10.000 newtons. Agora, qual vai ser a área dos embolos? É o que ele perguntou aqui. A área dos embolos A2 e A1. Eu sei que a pressão em 1 é igual à pressão em 2, pelo princípio de Pascal. Logo, eu tenho que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então, eu tenho que A1 sobre A2 é igual a 1 sobre 100. Que eu vou cancelar os zeros, certo? Que é a mesma coisa que 100 newtons sobre 10.000. Cancelo 2 zeros aqui. Vai ficar 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 100. Aqui, essa é a nossa resposta. Eu tenho isso daqui? Letra B. Próxima questão. Questão 52. Em uma aula de física, o professor propõe aos seus alunos a seguinte montagem experimental. Um suporte S fixo na mesa horizontal, ao qual está preso uma barra vertical B. Próximo à base da barra, há um pino de apoio D, onde se apoia uma régua milimetrada que sustenta um peso por um fio na extremidade superior da régua. Outro fio sustenta um dinamômetro muito leve que se mantém na direção horizontal. Dinamômetro, para quem não sabe, é um dispositivo usado para medir força. Vai estar aparecendo uma foto aí para vocês verem como é que é o dinamômetro. A massa da régua milimetrada é desprezível. O peso P vale 6 newtons. Então isso daqui vale 6 newtons. A montagem experimental se encontra em equilíbrio. A montagem se encontra em equilíbrio. Considerando seno de 45 graus e cosseno de 45 graus iguais a 0,7, a indicação do dinamômetro em newtons vale aproximadamente, aqui em 25 centímetros aqui, né? É onde está a força, o peso, no caso. Onde está o peso. Aqui eu posso fazer um triângulo também. Por semelhança de triângulos aqui, eu vou ter que aqui vale 45 graus. Logo, aqui também vai valer 45 graus. Isso já ajuda um pouquinho a gente. Se o somatório dos torques no ponto D é nulo, não vai influenciar muito no nosso sistema. E ele falou que encontra-se em equilíbrio. Então eu tenho que, para mim, o peso aqui no meu ponto de 25 centímetros, eu vou chamar de PT, vezes a minha distância, T, que é de 25 centímetros, vai ser igual à força que eu quero descobrir que está sendo feita no dinamômetro, vezes a distância que o dinamômetro se encontra, que é nos 30 centímetros. Ou seja, aqui vai ser 6 newtons vezes 25 centímetros vezes cosseno de 45 graus é igual à força que eu quero descobrir. Eu posso dividir em ambos os lados por DD. DD, no caso, vale 30 centímetros, que é onde o dinamômetro se encontra. Distância do dinamômetro. Aqui seria 30 centímetros. Cancela centímetro com centímetro. Cosseno é adimensional, não tem unidade.
Cosseno vai ser 0,7, ele já falou o valor pra gente. 25 vezes 6 dá 150 vezes 0,7. Aqui também tem um cosseno, né? Posso cancelar o cosseno com o cosseno. Tinha um outro cosseno aqui do outro lado de 45 graus. Posso cancelar os dois, dividindo ambos os lados. Ou seja, eu posso sumir com esse 0,7 aqui. Não vai mais fazer tanta influência para mim. Ele se encontra em equilíbrio. Então vai ficar 150 dividido por... Opa, esqueci de tirar a borracha. 150 dividido por 30. 0 vai com 0. 15 dividido por 3 dá 5 newtons. Nossa unidade que sobrou. Letra D. Gente, o próximo vídeo vai ser sobre lançamento horizontal, lançamento oblíquo e queda livre. Não percam essa aula, cai bastante no SIS, no PSC e no macro. Espero vocês lá.